6. Apesar de termos repelido o ataque inca, as forças refugiadas na Serra Central ainda representavam uma ameaça para a capital de Nova Castela. Além disso, era preciso enviar uma força para retomar Cusco e tentar resgatar os irmãos do Marquês Pizarro, se ainda estivessem vivos. Por isso, o Marquês muito se alegrou com a chegada do capitão Alonso de Alvarado, um homem em quem depositava grande confiança, embora não se possa dizer que Pizarro realmente confiava em alguém, a não ser seu irmão Hernando. Alvarado se tornou um dos nomes importantes dos tempos da conquista. No ano anterior, em 1535, portanto, Alvarado e outros 20 espanhóis tinham cruzado a grande cordilheira e descoberto uma planície recoberta por uma densa floresta, úmida, quente, vibrante de vida, povoada por macacos, panteras e cobras descomunais. Nas encostas das montanhas, encontraram os Chachapoyas, os guerreiros das nuvens, um povo muito avançado, alto, de pele clara como nós, europeus, que construiu grandes cidades fortificadas. O capitão Alvarado e seus homens foram recebidos com alegria, pois os Chachapoyas os viam como libertadores da opressão quechua. Selaram a amizade oferecendo um baú cheio de peças de ouro e prata. O capitão voltou então ao Peru e foi procurar o governador na Cidade dos Reis, pedindo permissão para fundar uma povoação nas terras dos novos aliados, num lugar chamado Cochabamba. Pizarro concordou e, numa demonstração de sua satisfação, permitiu que Alvarado ficasse com o ouro dos Chachapoyas. Alvarado voltou a Cochabamba com mais homens e, embora tenha encontrado certa resistência por parte dos indígenas, fundou San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, a capital da nova província espanhola nas Índias. Contudo, poucos meses depois de sua fundação, a cidade teve de ser abandonada, quando Alvarado e seus homens foram chamados por Francisco Pizarro à Cidade dos Reis, com a eclosão da rebelião de Manco e o cerco de Yupanqui. Embora Alvarado tenha chegado depois da batalha, sua vinda permitiu que o Marquês mantivesse uma força protegendo a Cidade dos Reis e mandasse reforços para libertar Cusco. E Alvarado era o homem a quem o Marquês confiou essa missão. A vitória mudou os ânimos da cidade. Os mercenários, agora com o soldo recebido, enchiam as tavernas, apostando o que ganharam em jogos de cartas, dados, rinhas. Brigas, gritos e cantorias agitavam a capital como um suspiro de alívio por se ver livre da ameaça dos incas. Depois de beber e jogar, os soldados iam às mulheres. Elas vinham de todas as partes das Índias espanholas, atrás dos homens que seguiam a trilha do ouro. E assim, o dinheiro trocava rapidamente de mãos. Eu não sou dado a jogar. Talvez seja apenas sorte. Simplesmente não tenho atração por arriscar o que ganhei de modo tão árduo num lance de dados ou numa mão de cartas. Quanto às mulheres, muitas eram indígenas que gostavam de andar com os brancos. Outras eram escravizadas mouras trazidas da Espanha por seus amos como fonte de ganho. Também os que haviam conquistado suas encomiendas tinham várias servas, das quais se valiam de todos os modos.
A liberdade com as mulheres atraía os aventureiros para o novo mundo, tanto quanto o ouro, especialmente naquela época, um tempo em que os sacerdotes eram mais tolerantes. Quando os soldados começaram a ficar sem dinheiro, a insatisfação pairou nas casernas. Apesar da vitória, alguns veteranos mostraram-se insatisfeitos com o comando do clã Pizarro. Diziam que a rebelião Inca poderia ter sido evitada, que aconteceu por conta do assassinato de seu imperador, Atahualpa, e dos maus tratos que seu substituto, Manco, sofrera nas mãos dos irmãos Pizarro. Não fosse isso, Cusco ainda estaria livre e em nossas mãos. Vidas teriam sido poupadas e a fuga em massa da cidade dos reis evitada. Tínhamos perdido a capital Inca por soberba. Não falavam isso abertamente, mas, de fato, o levante poderia ter sido evitado se o marquês tivesse menos pendor guerreiro e mais habilidade política. Mas não acredito que poderíamos esperar outra atitude de nossos conquistadores. A terra de onde a maioria vinha, Extremadura, eu, galiciano, sou exceção, produzira homens implacáveis que tinham aprendido desde meninos a arte da guerra e que, desde a adolescência, cavalgavam nossos cavalos ibéricos e brandiam suas espadas de Toledo com eficiência mortal. Não eram diplomatas, eram guerreiros e da melhor estirpe. Mas Manco Inca Yupanqui mostrou que também descendia de uma linhagem de guerreiros. Revoltou-se, reuniu um poderoso exército e nos ameaçou. Se seu irmão Atahualpa havia sido assassinado pelo marquês, Manco também matou um dos irmãos de Pizarro durante a rebelião que promovera. Manco era filho de Huayna Capac, o monarca que estendeu o Império Inca em direção tanto ao sul como ao norte do continente, fundando cidades magníficas e construindo templos e observatórios de estrelas por todo o seu território. Sob o imperador Huayna, os incas atingiram seu apogeu. Agora, seu filho e herdeiro era humilhado por seus captores, os quais, em sua terra natal, não teriam sido mais do que guardadores de porcos. Huayna estava velho e doente quando o marquês Pizarro descobriu estas terras com os 12 homens que o acompanharam naquela primeira viagem. Antes de morrer, Huayna dividiu seu vasto império entre 2 de seus muitos filhos. O Reino do Norte, com capital em Quito, deixou ao seu filho preferido, Atahualpa, e o resto do território, centrado em Cusco, ficou com seu herdeiro legítimo, Huáscar. Depois da morte do pai, os 2 irmãos reinaram pacificamente por alguns anos. Huáscar, porém, sentindo que tinha direito também sobre as terras de Atahualpa, atacou e prendeu o irmão. Com a ajuda de uma de suas esposas, Atahualpa conseguiu fugir e buscou ajuda com 2 dos melhores generais de seu pai, Chalcultimac e Quisquis. Com seu apoio, Atahualpa iniciou e venceu uma guerra civil contra Huáscar. No momento em que os exércitos de Atahualpa tomavam as cidades de Huáscar, o Marquês Pizarro chegou com os voluntários do Panamá. Os espanhóis estavam entrando em Carras quando Dom Diego de Trujillo contou terem encontrado a população massacrada, ao mesmo tempo em que Atahualpa retornava a Cusco depois da vitória final sobre seu meio-irmão.
Sabendo da presença dos espanhóis e aproveitando a oportunidade para demonstrar aos seus súditos sua superioridade sobre os monstros marinhos que viviam em casas sobre o mar, quis encontrar-se com os estrangeiros em Cajamarca. Pizarro aceitou, temeroso de cair numa emboscada. Na verdade, o encontro do Marquês Pizarro com Atahualpa começou com uma tentativa de reciprocidade, algo comum entre os incas, mas terminou em guerra. O futuro governador daquelas terras esperava mesmo ser atacado. Ele dispôs sua cavalaria de forma a estar pronta para a ação e instalou 2 canhões em pontos estratégicos. À vista do grande número de acompanhantes de Atahualpa, muitos espanhóis tremeram. Dom Diego de Trujillo, que estava em Cajamarca nessa ocasião, contou-me que vários de seus companheiros urinaram-se de medo. O imperador Inca chegou cercado por seus atendentes, levado numa liteira ornada de plumas, cravejada com pedras e metais preciosos, precedido de atendentes usando grandes discos de ouro e prata em suas cabeças, varrendo o chão à frente do imperador. Atrás seguia um cortejo de 6.000 soldados, portando, porém, apenas armas cerimoniais. O capelão espanhol, Frei Valverde, usando um intérprete e acompanhado pelo irmão mais novo do marquês, Dom Gonzalo Pizarro, aproximou-se do imperador. Atahualpa, confiante na sua superioridade numérica e vendo tão poucos estrangeiros diante dele, exigiu que os espanhóis devolvessem cada objeto que tinham roubado desde a chegada ao seu reino. O frei, segurando um breviário amarrotado em uma mão e uma cruz na outra, respondeu recitando nosso requerimento, incitando o imperador e seus súditos a abandonar seus deuses e aceitar Cristo e o rei espanhol como seu soberano. Atahualpa ouviu, mas, certamente, não entendeu o que lhe era dito, ou não se importou com as exigências que aquele homem sujo, vestindo andrajos, lhe dizia. Pediu para ver o breviário, folheou-o e com desdém atirou-o ao chão. Os espanhóis interpretaram seu ato como uma ofensa às escrituras sagradas. Imediatamente atacaram. O espetáculo assombrou os incas. Homens vestindo couraças de aço brilhante, disparando canhões e arcabuzes contra as tropas desarmadas de Atahualpa. Explosões de fumaça e fogo aterrorizaram a multidão, e logo a cavalaria espanhola arremeteu contra a massa humana, golpeando com suas espadas de Toledo e continuando a disparar suas armas de fogo e bestas. O som das explosões, a fumaça e as chamas aterrorizaram os incas, que acreditaram estar enfrentando deuses de fogo. Muitos se atiraram no chão. A maioria fugiu aterrorizada. Em apenas 2 horas, Francisco Pizarro e seus homens abriram caminho com suas lanças e lâminas até a liteira de Atahualpa, ainda cercado por seus atendentes leais e corajosos. O próprio marquês, sangrando, uma mão severamente ferida, agarrou o imperador Inca, fazendo dele prisioneiro. Quando o sol se pôs sobre Cajamarca naquela noite, cerca de 7.000 incas estendiam-se pelo chão, mortos ou moribundos, e o equilíbrio do poder no Império Inca estava agora nas mãos de Francisco Pizarro. Atônito, arrebatado do céu do seu poder para o inferno de pólvora e aço dos Viracochas, Atahualpa propôs pagar um resgate pela sua liberdade.
ciente do nosso fascínio por esses metais, ofereceu um enorme tesouro em ouro e prata, suficiente para encher até o teto o aposento em que foi colocado preso. Pizarro aceitou, mesmo sabendo que não poderia libertar o imperador. Não se quisesse tomar seu império e fundar Nova Castela. O resgate foi pago de imediato, e o tesouro que o marquês recebeu em Cajamarca foi fundido em 9 diferentes ferrarias durante 7 dias e 7 noites. Mais de 6 toneladas de ouro e quase 12 toneladas de prata foram derretidas e transformadas em lingotes. Mesmo assim, Pizarro matou Atahualpa. Em termos políticos, era mais conveniente. O marquês temia que Atahualpa pudesse erguer um exército e ameaçar os espanhóis. O imperador, sabendo de sua sentença, rogou a Pizarro por sua vida, mas seu pedido foi em vão. Pizarro estava resolvido a solucionar todos os seus problemas, pondo fim à vida do grande Inca. Atahualpa foi retirado da prisão e, ao som de trombetas, levado para a praça, onde o amarraram a um pau. Seria queimado vivo. Enquanto isso, um religioso o consolava, predicando a ele, por meio de um intérprete, os ensinamentos da fé cristã. Quando o padre lhe disse que, se fosse batizado, convertendo-se ao cristianismo, seria garroteado em vez de queimado, Atahualpa concordou sem titubear. Traía a fidelidade aos seus deuses, o espírito da serpente, o do puma e o do condor, mas sofreria uma morte menos bárbara. Foi batizado, recebendo ironicamente o nome de Francisco em homenagem a Pizarro, o homem que o traíra, condenara e agora iria assassiná-lo. Apesar da conversão, depois de cumprida a sentença, ainda lhe atearam fogo às roupas para que se queimasse também parte da carne. Atahualpa havia cometido muitos males. Durante a guerra civil contra seu irmão Huáscar, seus exércitos tinham invadido e destruído as cidades que apoiavam Huáscar e massacrado seus habitantes. Quando capturou Huáscar, obrigou-o a assistir à execução de todas as pessoas da sua família antes de ser morto de forma cruel. Depois, mandou fazer um tambor com a pele e os ossos do irmão. Mesmo assim, a execução de Atahualpa repercutiu mal na Espanha e foi condenada por Sua Majestade o Rei Carlos. Dizem que o próprio Marquês Pizarro chegou a derramar algumas lágrimas pelo imperador que assassinara. 16 dias depois de executar Atahualpa, o pequeno exército de Dom Pizarro levantou acampamento e abandonou o vale de Cajamarca. A procissão se arrastou lentamente. Os conquistadores de capacete de metal, carregando suas lanças e flechas, os cavaleiros em filas duplas, e atrás deles os guerreiros incas e tribais, lanceiros dos Andes e arqueiros das selvas ao norte do reino. Os indígenas sentinelas correndo à frente com a pequena vanguarda de cavalaria liderada pelo capitão Hernando de Soto. No fim da coluna, vinham as mulas e lhamas carregadas, trazendo parte do tesouro de Cajamarca e protegidas por um pelotão de cavaleiros. Logo atrás vinham as mulheres do acampamento e os carregadores escravizados negros e indígenas, além das mulheres espanholas que tinham vindo do Panamá com os homens do sócio do Marquês Diego Almagro. Entre elas, a escravizada moura Beatriz de Salcedo, que afirmava ser a primeira mulher espanhola em Cajamarca
e que pertencia ao oficial da coroa Garcia de Salcedo. Em meio às fileiras de guerreiros podiam ser vistas as liteiras do jovem imperador Inca, Manco, irmão mais novo de Atahualpa, e a de sua mulher, a bela Coyacura Ocllo, pivô da futura rebelião dos Incas. Demorou quase um dia até que toda a expedição saísse do vale. E ao cair da noite, o corpo de Atahualpa foi desenterrado por seus poucos servos que ficaram na cidade, levado para Quito para ser enterrado como um deus. Por quase 2 meses, os espanhóis seguiram as estradas e trilhas estreitas, calçadas de pedra, por onde seus batedores indígenas os conduziam, consumidos pela marcha na vasta cordilheira dos Andes, até que, finalmente, entraram no vale e na cidade de Jauja, às margens do rio Mantaro. Jauja era uma grande cidade inca, com belas construções de pedras polidas, oficinas para o ouro e a prata, um grande templo dedicado ao sol e uma casa para suas mamacunas. Aqui, os espanhóis encontraram, pela primeira vez, resistência. Maita Yupanqui, o chefe guerreiro de Atahualpa, no comando de grande número de guerreiros, atacou os homens do Marquês, mas foi derrotado. A cavalaria espanhola, nossas espadas de aço, bestas e arcabuzes, mais uma vez prevaleceram. Nossos homens os perseguiram por cerca de 12 léguas, massacrando-os e largando seus corpos para apodrecer ao longo do caminho. Por 2 semanas ficaram acampados na cidade à espera da chegada da caravana de bagagem do tesoureiro do Marquês Pizarro. Depois de pilharem Jauja, seu colega, meu caro Frei Diego, o dominicano Valverde, incitou os soldados, bêbados e cansados de tanto usar as belas mamacunas, a destruir monumentos religiosos. Frei Diego me interrompe para notar que os deuses incas são ídolos e demônios e que devem ser banidos para a sombra do esquecimento, dando lugar à palavra do Deus verdadeiro. Lembra-me igualmente que a fundação de Nova Castela também tinha um caráter de servir a Deus, difundindo a fé católica. Eu respondo a ele que também já pensei e agi assim, mas admito que minha vida nestas terras me fez ver que a religião dos povos do Novo Mundo tem muito em comum com a nossa fé. Frei Diego torna a protestar, e lembro a ele o motivo de querer permanecer anônimo e peço licença para continuar a ditar minha história. Finalmente, o Marquês ordenou o avanço até a capital inca, a fabulosa cidade de Cusco. Enviou Hernando de Soto e um pelotão de 60 ou 70 homens a pé e a cavalo para examinar as estradas. O esquadrão do capitão de Soto levaria vários dias para chegar à cidade de Vilcas e Apurimac, o grande canal do Rio dos Andes, e para vencer a extensa cadeia de montanhas de Vilcaconga, a 7 léguas a oeste de Cusco. Então, o Marquês seguiu com o resto de seu exército. Marcharam até Vilcaconga e o Marquês ordenou que seus homens se reagrupassem no vilarejo vizinho de Jaquijahuana, onde se juntaram ao príncipe Manco. Na hora do seu ataque a Cusco, os conquistadores veriam os muitos pelotões dos Quisques, aliados dos Quechuas, posicionados em frente à entrada da cidade. Dom Diego de Trujillo afirmou que havia entre 50 e 60 mil guerreiros. Quando os adelantados iniciaram a ofensiva, foram cercados a meia légua da cidade
por uma multidão de nativos. Eram tantos que parecia cobrir todas as colinas. Nossos soldados avançaram para uma planície aos gritos de Santiago, Santiago, e lutaram até o cair da noite. Os quisques resistiram, mas acabaram batendo em retirada. Para garantir o terreno que ganharam, os conquistadores avançaram até uma posição acima da cidade, onde 200 senhores incas que haviam deixado a cidade vieram oferecer lealdade a Pizarro. Quando o dia rompeu nas montanhas, os espanhóis observaram a cidade pela primeira vez, assentada em um amplo vale que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Um pequeno rio fluía em seu centro. Palácios de pedra cobertos de palha circundavam sua gigantesca praça central. As construções externas eram alinhadas por um muro em um perímetro com várias torres. Cusco era tão grande quanto qualquer outra cidade que conheciam da Europa, a não ser pelo reflexo dourado da luz batendo no ouro que revestia os muros dos palácios. Numa colina próxima ficava a grande fortaleza de Sacsayhuamán. Depois de quase 12 horas de combate, os homens de Pizarro entraram na cidade. Nossa vanguarda, composta por cavaleiros de Hernando de Soto, desceu pela montanha Carmenenca, galopando 2 a 2 pelas ruas estreitas e pavimentadas de Cusco até a grande praça Alcaipata e dominaram os fortes ao seu redor. A maioria dos palácios e prédios estava em chamas, incendiados pelo exército dos quisques quando abandonou a cidade. No meio da fumaça, os cavaleiros barbados de Soto, exaustos, posicionaram-se dos 2 lados da praça, suas lanças erguidas em sinal de saudação, os clamores de Santiago e Castela ecoando por todo o pátio. O marquês, então, entrou na cidade com o resto de suas tropas. Poucas horas depois, bêbados de cobiça, os espanhóis começaram a saquear de forma sistemática os palácios e templos, que já haviam sido parcialmente desnudados pelos saques dos guerreiros quisques e pelo que já tinha sido levado para pagar o resgate de Atahualpa. Mesmo assim, a cidade continha uma riqueza incomensurável. Durante dias a fio, numa orgia de loucura e destruição, com suas espadas, punhais e lanças, os conquistadores despedaçaram e se apossaram de todos os artefatos que puderam encontrar nas paredes e alcovas dos prédios de Cusco. Lâminas de ouro e prata e incrustações de pérolas, esmeraldas e outras pedras, pinturas e esculturas. À noite, a cidade se transformava no palco de uma pantomima de soldados bêbados, de armaduras e capacetes decorados com as joias que conseguiram, tomados pela euforia da vitória e pela chincha, a cerveja de milho dos nativos. Sob a luz das fogueiras, estupravam as mulheres da cidade, fossem meninas ou idosas, numa orgia ensandecida. Sexo e sangue, uivos de dor e de prazer. Os cristãos, meu caro Frei, transformaram Cusco num inferno.